Muito boa noite, seja bem-vindos ao Pontos de Vista. Já sabe que aos domingos cá estamos para um olhar os principais acontecimentos da semana com os nossos comentadores residentes. Boa noite aos três. Do terceiro semana, António Namorete e António Bueno. Eduardo Namorete, António Bueno e terceira semana. Boa noite aos três. Muito bem, vamos começar pelos temas da semana. Começo pelo Teres, escolheu a criação do Fundo Soberano, que foi objeto de discussão esta semana. Muito boa noite a todos, e em particular aos meus colegas aqui do painel. Sim, de fato escolhi esse tema, Fundo Soberano, porque fiquei positivamente surpreendido pela declaração do chefe do Estado, pela primeira vez manifestar publicamente a sua concordância daquilo que tem sido uma exigência ao longo destes últimos 10 anos na necessidade de criação do Fundo Soberano. A essência do Fundo Soberano é para garantir a inclusão e partilha econômica. Isto é, os dividendos, os resultados provenientes da exploração dos recursos naturais devem ser direcionados para um objetivo concreto. Isto é, garantir o bem-estar do futuro das próximas gerações. Por isso, espero que esta vontade política seja transmitida de uma forma concreta e não ser aquilo que sempre somos habituados a ver, que é de piscar para a esquerda e virar para a direita. Por isso, eu espero que haja de fato uma lei que defina com muita clareza como é que vai funcionar esse Fundo Soberano. E esse debate terá que ser um debate nacional e inclusivo para evitar que haja tendências políticas partidárias. António Bueno escolheu como assunto da semana a eletrificação do país. Bem, muito boa noite, caros telespectadores, também cumprimentar os meus colegas de painel. Pois bem, é que no dia 29, que foi na sexta-feira, o Presidente da República inaugurou aquilo que era o sistema elétrico que o distrito de Molevala passou a beneficiar-se. E esse foi o último distrito, ou a última sede distrital que terá se beneficiado de energia elétrica da rede nacional. E isto é um passo muito importante, porque efetivamente aquilo que tinha sido um desafio do governo é que todas as sedes distritais estivessem eletrificadas, e já foi concretizado esse desafio. Eu acho que este é um grande passo dado no sentido de até 2030 todas as famílias moçambicanas terem acesso à energia elétrica. Muito bem, o Eduardo Namorete escolheu como assunto da semana a inauguração do novo serviço de radioterapia no Hospital Central de Maputo esta semana. Começo por saudar, agradecer a Deus pela saúde e vida e saudar os telespectadores e os colegas aqui do painel. Eu escolhi o tema da inauguração do serviço de radioterapia no Hospital Central de Maputo, porque esta é uma boa nova para todos os moçambicanos, que até a entrada em vigor deste serviço no nosso país, as pessoas que precisavam deles teriam que se deslocar para fora do país. E isto tem benefícios econômicos e benefícios sociais para o país. Do ponto de vista econômico, o país passa a economizar mais divisas, porque não haverá muita necessidade de se deslocar ao exterior para poder ter esse serviço. E do ponto de vista social, porque as pessoas, aquelas que não teriam possibilidade de ter esse tipo de tratamento ou de serviço fora do país por falta de recursos, têm agora a oportunidade de poder ter esse serviço no nosso país. Portanto, acho que Moçambique está de parabéns por ter pela primeira vez este serviço. Estamos a falar de 300 casos que se propõem a tratar por ano e uma economia de mais ou menos $1,5 milhão por ano. Portanto, está de parabéns Moçambique, está de parabéns o Hospital Central, o Estado moçambicano, o governo de Moçambique, por ter proporcionado este serviço para os moçambicanos. Muito bem, vamos já então aos assuntos que elegemos para esta semana. Comecemos então pelas medidas económicas e sociais no pós-ciclone Idai. Esta semana o chefe de Estado anunciou então um conjunto de medidas de âmbito económico e social para mitigar os efeitos resultantes do ciclone Idai na cidade da Beira, mas também em alguns distritos. Na província de Sofala e ainda da província de Manica e da Zambésia.
Estas medidas vão vigorar até dezembro, enquanto o Governo elabora então um plano de reconstrução da cidade da Beira, em particular. Medidas que incluem, tanto ações a nível da saúde, vacinação de mais de 800 mil pessoas contra a cólera, suspensão das taxas do Serviço Nacional de Saúde, instalação dos hospitais de campanha, acesso à medicação gratuita no Sistema Nacional de Saúde, a educação, a reimpressão e distribuição do livro escolar, incluindo cadernos, energia, desconto de 50% sobre a fatura para o setor produtivo, em particular da indústria e comércio, na agricultura, a distribuição de mais de 100 mil utensílios e 1000 toneladas de sementes diversas, no transporte, desconto de 50% de transporte ferroviário na linha de Sena e Magipanda, também, que abrange também mercadoria. Enfim, essas são algumas das medidas anunciadas pelo Presidente. Vou começar pelo Lutero. A sua análise a estas medidas foram anunciadas pelo Presidente. Bem, as medidas em si são medidas acertadas, tomando em conta que a zona centro, depois do ciclone tropical Idai, ficou sem uma economia, ficou sem infraestruturas e também ficou com a classe empresarial totalmente descapitalizado. Por isso, essas medidas, de fato, visam para, em primeiro lugar, motivar, estimular e criar condições para a normalização da vida das populações, da vida da classe empresarial e, acima de tudo, retomar a economia local. Por isso, aqui também é preciso refletir seriamente como será a implementação dessas medidas. Que não basta tomar uma decisão ao nível político, é preciso garantir a sua implementação. Portanto, aí onde reside o desafio. É por isso que um dos debates que cá tivemos, dissemos que era preciso, em relação à zona centro, definir quais são as prioridades. Em função dessas prioridades, de uma forma acelerada, implementar essas medidas. E, acima de tudo, sabe-se perfeitamente que a classe econômica, os nossos empresários, na zona de centro, ficaram totalmente descapitalizados. Entanto, é preciso repensar seriamente na necessidade de criar um fundo de apoio. E é por isso, insisto de novo, de que o apoio tem que ser direto. O apoio não pode passar por um certo organismo, ou corremos o risco de não chegar. Por isso, é importante que a própria classe empresarial de zona centro do país se organize rapidamente para criar uma estrutura local para poder também garantir a implementação dessas medidas. E em relação à saúde, não basta tomar medidas para a saúde, dizer que a partir de hoje nenhuma taxa vai ser cobrada. É preciso que os nossos hospitais, é preciso que as unidades sanitárias, é preciso que os centros de saúde tenham também medicamentos, tenham condições, tenham qualidade. E a parte da educação, há um dilema. Aqui o Governo Central, mais uma vez, retomou aquela ideia da distribuição dos livros gratuitos. Mas não podemos esquecer que o ano letivo iniciou praticamente há 2, 3 meses. E havia ainda muitos alunos que não tinham recebido esses livros. E em relação à energia, sim, reduzindo a 50% é muito bom, porque isso vai estimular a produção local e vai permitir que os preços não sejam altos. E em relação à agricultura, eu penso, em relação à agricultura, deve estabelecer uma estratégia de recuperação, porque com este ciclone, com as cheias e as inundações, todas as culturas perderam-se. Entanto, é preciso que seja estabelecida uma estratégia concreta de apoio direto. Em relação ao transporte, sim, foi muito bom, muito bom. Agora, o desafio que aqui é se de fato o IVA vai se manter ou não. Vai se reduzir, mas é preciso criar condições para que não haja encargos adicionais
na importação dos materiais, não haja cargos adicionais em termos de impostos para que as populações possam adquirir material de construção. Entanto, penso que essas medidas em si correspondem àquilo que é uma exigência do momento e tomando em conta da situação de emergência em que se encontra a zona centro do país. Então, Bueno, sua análise destas medidas anunciadas pelo chefe de Estado? Bom, estas medidas enquadram-se dentro daquilo que são as medidas de caráter excepcional que o Governo deve tomar nas situações em que tenha sido decretada emergência nacional, que é o caso concreto. E visam também, e fundamentalmente, garantir que a zona afetada a zona e as pessoas afetadas possam, com alguma tranquilidade e sem muita pressão, começarem a retomar a sua vida normal. E são medidas que, sendo implementadas, vão permitir efetivamente que, primeiro, o setor económico, o setor produtivo, possa retomar a sua produção, possa garantir o fornecimento de bens e serviços às pessoas daquela região, sem que isso possa acarretar elevados encargos, principalmente financeiros, para que possam operar com muita tranquilidade. E também as pessoas, quer dizer, essas medidas de caráter social, vai permitir que nesta primeira fase as pessoas que ainda estão traumatizadas pelo aquilo que ocorreu possam paulatinamente também ganharem alguma autoestima, alguma confiança e com alguma segurança poderem de facto olhar para o futuro com alguma esperança. E agora, é preciso não só parar-se nestas medidas, é importante, o Presidente de Estado disse que mais medidas agora em relação a cada um dos setores de governação ou de atividade da sociedade serão tomadas mais medidas a posteriori, no sentido de efetivamente criar um quadro legal possível que possa permitir que as pessoas afetadas possam reconstituir as suas vidas e por essa via poderem naturalmente alavancar aquilo que é a vida, quer económica, social, familiar, naquela região afetada. Agora, é um aspecto importante que eu acho que o Governo, o próprio, espero que o Ministério das Finanças da Economia e Finanças esteja a ponderar grandemente essa possibilidade, que é efetivamente o aspecto que Simango levantou, que é relativamente a alguns impostos internos. Se a própria lei que regula a emergência nacional, a gestão de calamidades e regula o modo como é que a emergência deve ser gerida, estabelece a possibilidade de serem isentas quer taxas aduaneiras, quer inclusive até taxas internas. De forma extraordinária. Exato, de forma extraordinária. E eu acho que é momento de se pensar nesta possibilidade, de se ativar este mecanismo legal, de modo a que quer o setor industrial, empresarial, quer as pessoas, por exemplo, neste caso de reconstrução, possam importar, isento de taxas aduaneiras, materiais de construção e, uma vez cá dentro, quem eventualmente puder fornecer aquela região também o possa fazer, estando isento do pagamento do IVA ou qualquer outros impostos de nível interno. Isso, de facto, vai ajudar grandemente as pessoas residentes naquela região e que possam retomar, efetivamente, com alguma normalidade, a sua vida do dia a dia. Eduardo Moreira, sua análise destas medidas? Bom, essas medidas eu acho que vêm responder a uma situação pontual, embora possamos ter pontos de vista diferentes em relação à abordagem que o Governo dá a esta situação emergencial. Porque nós temos que partir de um princípio de que o modelo econômico que nós escolhemos não permite muito protecionismo nem paternalismo do Governo em relação à classe empresarial. O Governo, no nosso modelo, é um facilitador para que, de facto, a classe empresarial possa se reerguer. E uma das formas como o Governo faz isto é através da política fiscal. Portanto, isenção de impostos, porque o Governo não tem dinheiro para dar, o Governo não produz dinheiro e, por isso, não é possível o Governo disponibilizar recursos financeiros. A redução dos preços pode até ser alguma alternativa, mas isso também pode ter outras implicações na empresa que tem que reduzir esses preços. Neste caso concreto, a Eletricidade de Moçambique poderá se ressentir desta redução dos preços e será a própria Eletricidade de Moçambique que vai precisar de outros apoios para cobrir esta parte
que é obrigado agora a ter que reduzir. Mas a aposta ou a decisão que eu acho que seria mais coerente era através da política fiscal, que este é o sítio onde o governo tem o controle total, é essa área em que o governo tem todo o campo de manobra de fazer qualquer alteração que julgar pertinente para o momento, portanto, isentando os impostos, aliviando algumas taxas para que os empresários possam trazer os produtos ou os bens que precisam para poderem se reerguer. E a outra questão é que estas medidas que o governo anunciou de apoio à classe empresarial naquela zona, elas devem se refletir também no cidadão, porque de outra maneira estaríamos a ser injustos em beneficiar apenas a classe empresarial e estas medidas não terem um impacto naquilo que é o consumidor final. Portanto, é preciso que haja uma ligação muito clara do que o governo está a fazer para apoiar a classe empresarial e que isso também se reflita naquelas populações que também estão naquela zona a passarem por estas situações. E este momento, na verdade, deste ciclone que aconteceu naquela região, traz-nos uma lição, que os empresários não podem ficar descansados, sossegados, à espera que quando uma coisa desta natureza acontecer, vão estender uma mão para o governo dar o apoio para ele se reerguer. O mundo em que nós vivemos hoje, a opção econômica que o país escolheu não permite muito isto. Se os empresários precisam de dinheiro, quem tem dinheiro são os bancos. Numa situação como esta, a lição que fica é que os empresários devem se preparar para o pior, fazendo seguros contra todos os riscos. E se isto tivesse acontecido, certamente que não estariam neste momento numa situação de tamanha dificuldade de poder pedir o apoio do governo para o governo fazer redução de 50% de energia, pequenas reduções aqui e acolá, porque eles estariam cobertos por esse seguro, todos os seus investimentos estariam segurados. Agora, a questão social é mais do que de saudar, o mesmo que fez o edil da Beira, quando isentou os beirenses de quaisquer taxas ou requerimentos para poderem se reerguer. Isso está à altura dele, está dentro do poder que ele tem. Não tem dinheiro para distribuir, mas tem poder para poder isentar as pessoas de acarretar alguns custos. Então, acho que esta seria a opção melhor que o governo poderia seguir e não esta de transferir os problemas. Porque, neste momento, em relação ao EDM, por exemplo, acredito que está-se a transferir um problema para a própria EDM. Amanhã vai ser a EDM a pedir apoio, porque estes 50% certamente vão fazer diferença nas suas contas. Vamos avançar para o segundo tema. Esta semana o Ministério Público acusou então os 20 arguidos, 20 dos 24 arguidos do caso das dívidas ocultas, sendo que absteve-se de acusar 4 dos arguidos envolvidos nisto. Começo pelo António Bueno, desta vez, e ouvir a sua opinião relativamente a este desfecho, quase no limite do prazo da instrução preparatória. Saiu então finalmente a acusação provisória do Ministério Público. Bom, é que relativamente ao processo penal há prazos que devem ser escrupulosamente cumpridos, sob pena depois as consequências, incluindo até a possibilidade dos arguidos serem postos em liberdade, aguardarem os atos subsequentes em liberdade. E o Ministério Público conseguiu efetivamente cumprir com os prazos. Agora, nós saber se efetivamente, quanto aquilo que consta no laudo acusatório, se efetivamente pode ter alguma sustentabilidade depois nas fases subsequentes. Porque quero crer eu que os advogados dos arguidos vão requerer a abertura da instrução contraditória e é aí onde esta acusação poderá ser posta em causa em sede de tribunal, pelo contraditório que os arguidos, ora acusados, poderão exercer e deverão exercer também com mestria, através dos seus mandatários judiciais. Agora, as pessoas que não foram, atualmente, neste momento, acusadas, de certeza o Ministério Público terá constatado que, relativamente a essas pessoas, não havia indícios que pudessem comprovar a participação destas pessoas neste calote, mas, entretanto, há pessoas que não estão arroladas nesta acusação e que algumas delas, os seus processos correrão de forma autónoma, porque algumas têm um fórum especial e é nesse fórum especial que o assunto deve ser tratado.
mas quero eu crer que o processo de investigação vai continuar e pode até acontecer que em sede de instrução contraditória possam surgir mais elementos, haver mais pessoas implicadas e outras tantas eventualmente inocentadas. Mas o importante é garantir que efetivamente este processo possa ocorrer dentro dos prazos estabelecidos na lei, porque qualquer deslize ou qualquer incumprimento da lei vai servir de argumento, de facto, para a defesa tentar esgrimir argumentos no sentido de inocentar, e aliás é essa a tarefa dos mandatários judiciais, tentar de facto garantir a inocência dos seus constituintes. Mas o mais importante, de facto, é que se faça justiça. Dr. Sebango, queria ver a sua opinião sobre este processo. Bem, sim, falando dos 20 arguidos, o que chega-nos cá fora é que eles estão sendo acusados por falsificação de documentos e também pelo branqueamento do capital. Agora, é importante que o Ministério Público prove e faça a justiça. E dentro dessas acusações é muito estranho que quase todos eles aparecem na imprensa de que adquiriram isto, adquiriram aquilo, inclusive narram o circuito do financiamento, de onde é que vem, passou por quem, depois comprou isto e comprou aquilo. E de todos esses arguidos, em relação ao Dambi Guebuza, fala-se muito pouco. Ninguém sabe... Na verdade, quase nada. Quase nada. Até eu penso, o Ministério Público tem uma grande responsabilidade de acelerar esse processo para permitir que os moçambicanos conheçam de fato o que terá acontecido. E eu vejo de que o processo está sendo conduzido à velocidade do processo do Mnechang na África do Sul. Se o processo da África do Sul não andar como todos esperávamos, que seria em 2, 3 semanas, é óbvio de que também o Ministério Público terá uma marcha lenta. Por isso, o desafio aqui se coloca é que o Ministério Público assuma as suas responsabilidades, avergue e faça a justiça com muita urgência, porque se demorar, vai obrigar que o povo faça o julgamento. E quando o povo faz o julgamento, também aplica a sentença, e o que vai ser muito grave. Eduardo Lambrete, queria ouvir a sua leitura esta acusação do Ministério Público. Finalmente temos esta acusação dos 20 arguidos, mas quanto a mim acho que não é nada excepcional, nada impressionante, porque não basta só acusar, é preciso de facto onde existir matéria que o processo vá até o fim. A mim cria algum espanto que se tenha levado tanto tempo, inclusive se tenha feito a acusação provisória no limite dos prazos que são estabelecidos, quando algumas destas acusações a matéria já existia há bastante tempo. Portanto, não é de hoje que se sabe que algumas dessas pessoas receberam esses dinheiros e compraram edifícios dentro e fora do país. Portanto, esses são indícios mais do que suficiente para se fazer a acusação, pelo menos a um tipo de crime. Portanto, não era necessário que se esperasse, isso numa das nossas conversas aqui, que é ao estilo de stop and go. Então, neste momento, podemos avançar mais um pouquinho, não vamos parar, não, olha, o prazo vai vencer, então temos que dar este passo, porque a informação sobre este escândalo está disponível já há bastante tempo. A regra ainda está na África do Sul, mas ela, quando for para os Estados Unidos, vai ser um processo de compasso de espera sobre o que poderá acontecer no futuro, já há bastante tempo, com a informação disponível que o próprio Ministério Público consegue. Sensivelmente, o valor global da causa, mesmo daquelas pessoas que estão ali, há uma ideia de ressarcimento dos danos. Portanto, estabelecer esta relação. Depois, o Dr. Sebango já se referiu aqui à acusação, ela detalha a intervenção de cada um dos arguidos, mais de um, só se fala de que recebeu os 33 milhões de dólares, e mais nada, e neste processo.
Só se diz que recebeu, depois não se diz qual o destino que deu ao dinheiro. Não se diz depois qual o destino que dá. Pois, e isto configura, na verdade, o branqueamento de capitais. Um dos crimes de que ele é acusado é o branqueamento. O branqueamento pressupõe, portanto, a utilização do dinheiro. Depois, muito abaixo daquilo que até figuras, digamos, marginais. Relativamente ao modus operandi das pessoas que intervieram neste tentativo, em primeiro lugar, depois o destino dado a esse valor. Agora, relativamente aos quase mais de 30 milhões de dólares por ele recebido. Agora, efetivamente, isto é uma sequência lógica. É que falar de branqueamento de capitais se tudo na recepção desses valores e que depois tenha dado destino a esse dinheiro, tenha feito aplicação desse dinheiro. Agora, se não fez nenhuma aplicação, então não pode ser acusado de branqueamento, no sentido de saber efetivamente qual foi o destino dado a este dinheiro. E sabendo-se que o volume total do empréstimo, de quase 3 bilhões, menos de metade, terão sido efetivamente aplicados para a aquisição de bens, quer dizer, agora é importante saber para onde terá ido a maior parte deste dinheiro, com quem terá ficado a maior parte deste dinheiro. Aí voltamos à situação anterior, que são as entidades de pessoas estrangeiras. Os mais beneficiados foram estrangeiros, não os moçambicanos. Os moçambicanos só ficaram com prejuízo. Pois, o processo, lendo a acusação, não se fica claro de qual é o valor efetivamente utilizado. A acusação reitera a ideia de sobre o mercado, quanto custavam aqueles bens e qual pode ter sido a diferença de facto que foi, digamos, desviada neste processo todo. Portanto, fica um pouco esta ideia. Mas deixa eu ver o Lutero sobre estes pontos que não haja um desfecho claro se o atual deputado que está preso na África do Sul, o Manuel Changa, há de ir para Nova Iorque ou não. Eu penso aí onde estarão todas as respostas. Aqui internamente vamos nos interrogar e pelo fato de ter sido a pessoa que deu, não sei se deu, mas satisfez o pedido de garantias disso. Portanto, eu penso que é a pessoa mais indicada que poderá... A ideia que fica é que não é o Changa, a figura-chave nesse processo todo. Bem, havia um governo. E esse governo, o Presidente da República, Armando Emílio Guebuza, também tem as suas responsabilidades. São superior. E também não acredito que esses, todos arguidos, estão aqui mencionados, terão feito sem que houvesse uma luz verde, tomando em conta a posição de cada um que tinha em volta do antigo chefe de Estado. Uns eram assessores, outras eram secretários, uma direção, houve um comando. Portanto, eu penso, a Caixa Negra vai verificar muitas coisas. É por isso que renovo mais uma vez o meu apelo de que o antigo chefe do Estado tem uma grande responsabilidade de aparecer publicamente a informar os moçambicanos o que terá acontecido. Enquanto ele manter-se silencioso, calado, obrigará o povo a fazer julgamento. E quando o povo faz julgamento, determina e aplica a sentença. Eduardo Moreira, queria ver a sua leitura destes aspectos que eu levantei aqui. Este processo, como temos estado aqui a dizer, ele está a seguir a uma velocidade controlada. Portanto, não é uma velocidade normal, de tal maneira que as informações também vão sendo reveladas à medida que se julgar conveniente. Porque se até uma secretária, os assessores tiveram acesso, tiveram benefícios desse escândalo, pode-se imaginar que pessoas muito mais acima deles tiveram benefícios deste calote. Obviamente, há muito mais pessoas implicadas nisto. E se toda a informação for revelada, a casa vai cair. E há consciência disto, de que, de facto, se toda a informação for revelada, a casa vai cair. E não é por acaso todo esse esforço de trazer Manuel Changa para Moçambique, porque é uma forma de controlar a informação, controlar o que é que pode ser transmitido para os moçambicanos e o que é que não pode ser transmitido. É verdade também que neste tipo de calotes, é como no tráfico de droga, é muito difícil você chegar ao poderoso chefão.
não é? O poderoso chefão, o padrinho, não é? Ele fica muito longe, você tem que passar por muitas pessoas até chegar a ele. E não sei se neste caso concreto nós vamos chegar ao poderoso chefão deste calote. Que até podemos nos enganar pensando que a peça mais importante é moçambicano. Se calhar é um estrangeiro sentado num sítio muito confortavelmente. Como eu disse antes, os dinheiros deste escândalo não estão em Moçambique, nem chegaram a Moçambique, portanto não saíram de Moçambique. Os números que nós poderemos chegar a eles no final, perto daquilo que é o valor total deste calote, não é absolutamente nada. O esquema que havia sido montado não era um esquema para beneficiar os moçambicanos. Não era um esquema para trazer nenhum produto, nenhum bem, nenhum serviço para Moçambique. Era apenas um esquema montado para se retirar dinheiro de Moçambique para pagar-se uma dívida da qual os moçambicanos não tiveram benefício nenhum. Por isso que agora, quando formos a procurar ver quantos valores estão dentro de Moçambique, vamos nos surpreender. E já começamos a nos surpreender agora por ver que os valores são, de certa forma, irrisórios comparando com aquilo que é o valor global deste calote. Então, é preciso aqui que o Ministério Público faça o seu trabalho sem nenhuma interferência e traga a conhecimento público todas as informações relevantes para este caso, de tal maneira que os moçambicanos, como dizia bem o engenheiro Simão, não façam a justiça, não façam, não declarem a sentença e que seja os tribunais, o Ministério Público, de forma consciente, com base nas informações disponíveis, possa então trazer a conhecimento dos moçambicanos o que aconteceu. A verdade que seja dita, há muito mais gente envolvida nisto, para além dos 20 que já foram constituídos arguidos ou que já foram acusados, que, para mim, falarmos de alguém que beneficiou de $100 mil, $150, comprou um apartamento, quer dizer, ainda estamos a falar de coisas pequenas dentro desse quadro maior. Agora, é preciso que estas pessoas também envolvidas nos grandes valores, os nomes deles comecem a ser mencionados, porque senão vamos nos satisfazer em apenas mandar para a cadeia pessoas que receberam 100, 200, 300 mil dólares e encontra-se um esquema de dizer, ok, eles vão devolver e o assunto fica por aí encerrado. Acho que isso não será suficiente. É preciso, de facto, que se tragam aqueles que estão envolvidos, aqueles que orquestraram tudo isso, aqueles que se beneficiaram, mesmo que esses valores deles não estejam em Moçambique, há mecanismo para que, de facto, os valores que são por devolver sejam devolvidos, quer para os moçambicanos ou quer para os estrangeiros que foram enganados. Uma outra questão que eu queria ouvir as vossas análises aqui tem a ver com o papel do Banco de Moçambique. A acusação torna claro que o Banco de Moçambique autorizou todas essas operações. Portanto, todos os pagamentos, portanto, a validação, a homologação, na verdade, das garantias, ela é feita sempre pelo Banco de Moçambique. Passo a passo, todas elas foram homologadas pelo Banco de Moçambique, incluindo uma que, um dos empréstimos que foi feito na circunstância, penso que é para o Índicos, e depois nem sequer se recebeu esse valor. Portanto, o banco autorizou todas. Queria a vossa leitura sobre este papel do banco, que do ponto de vista da responsabilização não tem estado a aparecer. Lembramos que o anterior governador do banco disse publicamente que desconhecia isto. Quando vemos uma acusação tão flagrante, ela dizer não é uma operação, várias, 7, 8 operações com autorizações por escrito do Banco de Moçambique, isto também nos revela alguma coisa relativamente às instituições. Isto é um sinal também daquilo que já vínhamos dizendo, que a caixa mágica ainda não foi revelada. Mas eu acredito que as estruturas já abriram esta caixa mágica e sabem mais ou menos o que é que tem lá dentro. Porque não é normal um cidadão comum como eu, se tiver que receber $500 que sejam, sou exigido a ter que fazer documentos para comprovar que o valor que eu estou a receber do exterior é um valor lícito e justificar por que eu estou a receber este valor. Como é que alguém recebe
centenas de milhares de dólares e não se procura saber a que pagamento se refere esses valores. E quando o governador do banco, ou o antigo governador do banco, dizia, e falou isso mesmo, creio que foi 2015 ou 2016, se não estou em erro, que ele não tinha nenhuma informação sobre essas transações, porque isto não passou do Banco do Moçambique. É impossível que os dinheiros entrem no país e vão diretamente para as contas em bancos comerciais, sem que o Banco do Moçambique tome conhecimento disso. Portanto, estas situações nos revelam que há coisas muito mais profundas que não estão a ser comunicadas aos moçambicanos. E todo o esforço deve ser feito. Os moçambicanos devem fazer toda a pressão, toda a exigência para que essas informações saiam. Porque, como eu disse no começo, se para um cidadão receber $1.000, $500 que seja, de fora do país, tem que justificar. E esses que receberam milhares, centenas de milhares, e fizeram isso com uma naturalidade tal, e o Banco de Moçambique não levantou nenhum alerta, e o Banco de Moçambique fez de contas que não viu. Portanto, a conivência, e também o Banco de Moçambique não faria isso por sua iniciativa. Certamente o Banco de Moçambique questionou, e alguma voz em cima disse, faça vista grossa e deixe que as coisas aconteçam. Antônio Bueno, queria ver a sua opinião. Eu referi em particular o facto de ter sido o banco próprio a autorizar, portanto, a homologar estas transações. É evidente que terá havido aqui um comportamento, no mínimo, suspeito, vindo do Banco de Moçambique. O fato de ter Estamos a falar de toda uma administração do banco. Exato. O fato de ter homologado as garantias que foram emitidas sem que se tivesse respeitado o procedimento legal, quer dizer, isto não devia ter ocorrido. Mas, entretanto, se olharmos para o cenário desenhado na altura, o mais esquisito, de facto, é o anterior governador do Banco de Moçambique ter aparecido a público e dizer que desconhecia por completo a contratação dessas dívidas. Mas, relativamente ao fato de ter havido depois a importação de capitais, os pagamentos foram efetuados aos agora acusados e conhecidos, de certeza deve haver muito mais gente envolvida. Eu acho que aqui a responsabilidade não é só do banco, quer dizer, a última responsabilidade é do Banco de Moçambique. Mas todo o sistema financeiro, todo o sistema bancário falhou. Foi muito permeável. Exato, quer dizer, numa situação... Foram pagamentos de muitos milhões de dólares com uma naturalidade. E ninguém ativou o alarme, quer dizer, ninguém fez nada. Tínhamos também o GIFIN, já existiu o GIFIN também nessa altura, que era o Gabinete de Informação Financeira. Quer dizer, quero crer eu, pode ter havido alguma informação, algum alarme, mas a certo nível deve ter havido uma interrupção. Mas é que o Estado não pode viver assim desta forma. Quer dizer, as regras devem ser escrupulosamente cumpridas, porque a fragilidade do nosso sistema financeiro e bancário, que foi demonstrado nesta operação, isto pode dar asa a muito mais operações, inclusive até financiamento do terrorismo. E pôr em causa a própria segurança do Estado. Quer dizer, eu acho que é um assunto que deve ser muito bem debatido e ser, do caso, imputar responsabilidades a quem devia ter agido e não agiu a tempo. Doutor Simão. Bem, é sabido perfeitamente que um banco central de um país é a autoridade máxima da política monetária e também é responsável pela gestão das reservas monetárias do país e, acima de tudo, também é co-gestor do serviço da dívida pública. Entanto, havendo esta operação, eles tinham verificado, em primeiro lugar, qual é a capacidade das reservas que nós temos. E, em segundo lugar, verificar se, de fato, o serviço da dívida pública teria capacidade de suportar, de sustentar essa nova dívida. Não fazendo isso, entanto, aqui cheira mal. Por isso, devem ser chamados também à responsabilidade e para explicar. Mas, como eu disse, o sistema político e de governação em Moçambique, nós temos, de acordo com a nossa Constituição, o chefe do Estado é um homem poderoso, é um homem que manda e desmanda. Por isso, é preciso verificar e ver como é que o sistema funcionou em si e também quem deu as ordens. E essa pessoa que deu as ordens sabia por onde que ia chegar.
Muito bem, quero convidar-vos aí para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco para continuarmos a analisar outros temas. Até já. A questão das dívidas na perspectiva já do FMI, porque já veio dizer então que não garante a retomada do apoio ao Orçamento de Estado e que estas detenções não são suficientes para o FMI, portanto, retomar o seu programa, que vai ficar à espera então das eleições que vão acontecer este ano, para aí sim, com o novo governo, poder eventualmente estabelecer negociações com vista à retomada deste apoio. Eduardo Moreira, queria ouvir a sua opinião sobre esta posição do FMI. Bom, o FMI acho que está a ser fiel à sua posição inicial. Sempre fizeram questão de dizer que qualquer tipo de apoio do Fundo Monetário Internacional seria dependente das conclusões que se tirarem desses processos. As detenções, como eu também indiquei na intervenção anterior, não são de todo impressionantes, porque ainda não trouxeram algo de facto visível ou substancial ou convincente para que as pessoas tomem o processo com a seriedade que se espera que ele seja tomado. Portanto, ao dizer que não poderiam retomar qualquer tipo de apoio ou de negociação depois das várias reuniões que tiveram mesmo nos últimos tempos, eles estão a ser fiéis àquilo que foi a posição inicial tomada e esperar a composição do novo governo que vai sair das eleições de outubro é uma atitude um pouco mais sensata, porque a essas alturas certamente estaríamos numa situação de transição, porque em tempos eleitorais tudo pode acontecer, poderá haver alterações na composição do governo e fechar um negócio neste momento ou fechar um contrato neste momento significaria hipotecar ou obrigar o governo que vai sair das eleições de outubro para poder assumir as responsabilidades, os compromissos a serem assumidos, que tiverem sido assumidos pelo governo corrente. Portanto, eu acho que é uma posição sensata, mantendo a fidelidade com a posição que eles sempre tomaram, e nós também esperamos que, de facto, se aguarde as eleições e a composição do novo governo e retomar-se as negociações. Muito bem, Dr. Simão, sua opinião sobre esta posição do FMI? Bem, o FMI, penso, tomou uma posição correta, tomou uma posição de acordo, tem sido os seus próprios princípios, porque é sabido que qualquer contrato com o FMI deve obedecer a uma estratégia de médio a longo prazo. Obedecendo a estratégia de médio a longo prazo, o governo estará em condições, em menos de 6 meses, estabelecer essa estratégia. Segundo, é que a FMI também não pode, neste momento, avançar com financiamentos a Moçambique sem que Moçambique tenha, de fato, uma capacidade sustentável do seu serviço da dívida pública. Portanto, penso que foram estas duas grandes razões que pesaram na decisão da FMI. Então, Bueno? Bom, de facto, quer dizer, qualquer financiamento da FMI pressupõe sempre o tempo, prazos longos, quer para a amortização da dívida, e, de facto, um governo que está já quase a terminar o seu mandato, quer dizer, não seria, e como muito bem Inês Moreira, não seria muito sensato neste período acordar algum crédito ou financiamento junto ao FMI e que só seria aplicável provavelmente na próxima legislatura. E eu acho que foi acertada esta medida da FMI e esperamos atualmente que o novo governo, a sair das próximas eleições, possa desenhar no seu plano quinquenal e eventualmente nessa perspectiva possa já contar com o tão esperado e almejado financiamento da FMI. Muito bem, avançamos para o outro tema que elegemos para esta noite. Esta semana o Presidente da República anunciou a exoneração da embaixadora de Moçambique em Angola, Helena Taipo. Já tínhamos há 2 semanas levantado este assunto das condições políticas que estavam a faltar para a Helena Taipo continuar a exercer o cargo como embaixadora em face do processo de corrupção em que ela está implicada. Dr. Simão,
essa posição do Presidente foi sensata ou não? Bem, o Presidente tinha que fazer. Ele não tinha como, tinha que fazer. E ao fazê-lo, abre o caminho para que a Justiça faça o seu trabalho, porque ao tirá-la desse cargo, também está a tirar a imunidade. Então, o caminho está aberto para que ela seja ouvida, seja julgada, e também cabe a ela como cidadã. Tem os seus direitos cívicos, tem os seus direitos constitucionais para se defender. E é sabido que ela também é acusada pela má administração de fundos, ela é acusada pelo abuso de confiança, abuso de poder. Portanto, eu penso que ela tem a obrigação de se defender. Defendendo, também vai ajudar-nos a esclarecer como é que aconteceu, em que circunstâncias, e talvez terá havido uma mão estranha a obrigá-la a fazer. Se não, então deverá assumir as consequências. António Bueno? Bom, de facto já tínhamos dito que não havia condições políticas para ela manter-se no cargo de embaixadora e o Presidente-Chefe de Estado tomou a melhor decisão no sentido de exonerá-la do exercício desse cargo e dessas funções. Agora, resta naturalmente a parte interna, quer dizer, como é que o Ministério Público vai conduzir este processo, está a conduzir este processo, se efetivamente a matéria acolhida ou a informação que terá servido de base a este processo está ela muito bem fundamentada e com provas concretas. E agora só aguardamos naturalmente que haja acusação definitiva e que o processo vá a julgamento e no julgamento saberemos efetivamente qual terá sido o destino dado ao valor que supostamente se atribui a ela e quem mais terá se beneficiado desses valores e o mais importante é recuperar esses valores, porque esse dinheiro é do Estado, esse dinheiro é do povo moçambicano. Eduardo Moreira? A decisão foi acertada, tanto quanto a nós. Já na semana passada ou antepassada falávamos sobre isso e dizíamos que não havia condições da senhora continuar a representar Moçambique em Angola, e o que o chefe de Estado fez é o que todos os moçambicanos já esperavam há bastante tempo. Portanto, a matéria indiciária que suporta a acusação da senhora Taipa é de mais evidente que alguma coisa saiu errada. Pode não se saber até agora qual é a dimensão, qual é a gravidade, mas fato assente é que ela de facto se beneficiou ilegalmente de recursos públicos. Portanto, só por aí já há um crime que foi praticado. Mesmo não conhecendo a gravidade, o que ditará a sentença, este simples fato de ter cometido o crime, que é qualificado no âmbito da literatura da corrupção, não lhe permitia, não lhe dava nenhuma condição moral de ficar num país estrangeiro representando os moçambicanos. Portanto, a decisão dela regressar ao país é acertada, tarde, mas é acertada, e ela também terá uma oportunidade de poder, de forma mais tranquila, estando no país, constituir muito bem a sua defesa e provar aquilo que certamente não constitui a verdade. Mas para se fazer esta acusação é porque existem indícios bastante suficientes e a partir do momento em que esses indícios... Ainda uma indiciação, porque a acusação ainda não existe. Não, estou a falar das matérias indiciárias. Portanto, a existência dessas matérias indiciárias são suficientes. Em condições normais, o chefe de Estado não tem que esperar até o julgamento ou até a acusação formal, porque até chegarmos à parte da acusação definitiva, há um trabalho que deve ser feito e esse trabalho só pode ser feito de forma livre quando esta pessoa também está despida desta imunidade que ela ainda tinha. Portanto, na condição em que ela está hoje, eu acho que as instituições ou as autoridades têm condições de poderem fazer o seu trabalho com alguma liberdade, com alguma vontade e se concluir que, de facto, ela tem culpa, vai ter que responder por isso. E se também se concluir que ela não tem culpa,
vai ter os direitos que tem assegurados pela Constituição. Muito bem, esta semana também ficamos a conhecer a sentença de um ex-ministro, Paulo Zukula, foi condenado a 14 meses de prisão por pagamentos indevidos. Portanto, esta pena vai ser convertida em multa. Então, Bueno, uma leitura muito rápida a esta sentença Paulo Zukula. O que é que isto indicia, portanto, esta condenação? Bom, primeiro vai servir de exemplo aos gestores públicos. Quer dizer, quem gera coisa pública deve ter sempre na mente que qualquer autorização de despesa deve ter fundamento legal. Aliás, isso é aquilo que é o básico na administração pública. Todas as decisões devem ter sempre por base lei. E não podemos gerir a coisa pública como se de nossa coisa se tratasse. E neste caso foi evidente que o ministro não tinha competências para autorizar o pagamento extraordinário de remunerações, apesar daquilo que é o fundamento ser justo, motivar os gestores daquela entidade, mas para que isso pudesse acontecer, deveria fundar sempre numa lei que lhe permitisse praticar aquele ato. E não foi isso que aconteceu. Ele agiu contrariamente às normas e deve ser, evidentemente, responsabilizado. Agora, é questionável, porventura, a pena concreta que lhe foi atribuída. As pessoas podem questionar se terá sido leve, média ou grave. Bom, isto fica ao critério de qualquer um, mas o importante é, considerou-se ele culpado e foi-lhe aplicada uma pena. Uma pena que as penas de prisão simples no nosso ordenamento jurídico são convertíveis em multa. Quer dizer, não há nada de extraordinário nesse aspecto, porque muita gente tem-se beneficiado dessa situação e não seria ele uma exceção só pelo fato de ser o ex-ministro. Eu acho que, como qualquer cidadão, beneficiou-se desta conversão da pena de prisão em multa. E daqui está aí na verdade. Então, Simão, sua leitura? Bem, a leitura que eu faço é que esta condenação deve servir uma lição para todos aqueles que assumem os cargos públicos, muito particular aos políticos, quando vão a esses cargos, têm por obrigação de cumprir as leis e as normas. O não cumprimento das leis e as normas leva-nos a esta situação. E no fim do dia, eu continuo a pensar de que há uma necessidade de revisitarmos todos esses organismos que foram criados fora do governo ou fora do Estado. Estou a falar esses fundos como a ANE, como o Instituto Nacional de Estatística, tantos outros. O país tem muitos organismos. Será que vale a pena mantê-los e não enquadrá-los dentro dos ministérios? Então, eu penso que o desafio reside aqui. Porque muitas vezes o que nós temos notado é que esses organismos que são do Estado, mas fora do controle dos ministérios, os salários, as condições sociais são diferentes dos funcionários do Estado, enquanto todos pertencem ao mesmo Estado. Então, penso que é uma reflexão que nós todos temos que fazer, repensar seriamente, vale a pena manter vários organismos ou vamos manter um único ministério que tem a responsabilidade de garantir o funcionamento da coisa pública. Muito bem, vamos avançar para o derradeiro ponto que elegemos para esta noite, que tem a ver com o adiamento do licenciamento por 15 dias, portanto, passa de 15 de abril a 30 de maio, como estava inicialmente, passa para de 15 de abril a 30 de maio, agora, portanto, a nível nacional, e de 1 a 30 de maio no estrangeiro. Muito rapidamente, mas mesmo para ser o Teatro de Simão, esta decisão foi coerente ou não da Comissão Nacional de Eleições e homologada pelo Governo? Bem, o que sabe-se é que a Comissão Nacional de Eleições teria avançado com várias propostas na base de 2 ou 3 cenários. E o Governo acabou mantendo a data de 15 de outubro como data de eleições e transferir a data do início do recebimento eleitoral de 1 a 15 de abril. Bem, a fundamentação que a CNE lançou é que há impacto negativo do ciclone tropical Idai, que destruiu infraestruturas
além de causar mortes, também vias de acesso foram destruídas. A pergunta se coloca, será que até 15 de abril as infraestruturas terão recuperadas? Até 15 de abril teremos vias de acesso? E também não esqueçamos de que o que aconteceu na zona do centro, além da destruição, também muita gente perdeu a sua documentação, além dos BIs, também cartões de eleitores e etc. Será que será possível até 15 de abril que toda a gente naquela zona poderá ter o seu BI, terá a sua documentação para garantir fielmente o seu recenseamento eleitoral? Então, daqui há muitas perguntas que se podem colocar. Mas o grande problema é que nós vivemos num país atípico, vivemos num país anormal, vivemos num país onde não há confiança política. Se tivesse havido uma confiança política, tivesse havido uma harmonia governativa, eu acredito que seria sensato, estou a falar por mim, transferir as eleições para o próximo ano, maio, junho, para permitir que houvesse condições adequadas da normalização das vidas humanas, normalização de toda a economia, normalização do estado de espírito das pessoas. Mas, infelizmente, como eu disse, vivemos num país anormal, vivemos num país atípico, então ninguém tem a coragem de dizer que vão transferir as eleições de 15 de outubro para outra data. Porque se for uma decisão do governo central, íamos dizer que o governo está com medo de ir para as eleições, é por isso que está a adiar. E se for a iniciativa da oposição, como a oposição está em problemas, estão frágeis, estão com medo. Portanto, eu penso, é toda esta atipicidade do país em que muitas vezes andamos na cegueira. E como resultado, o que vai acontecer? Sim, senhor, vamos avançar no dia 15 de abril com o recenseamento eleitoral. Não acredito que na Zona Centro o processo vai correr de uma forma transparente, da melhor forma, e também não acredito que muita gente venha recensear. Por isso, como eu disse, somos um país atípico e as nossas coisas são feitas de uma forma atípicas também. Então, Bueno? Bom, é evidente que a região centro, por causa do ciclone Idai, não oferece condições de transitabilidade que possa permitir que as brigadas de recenseamento possam circular livremente e também as pessoas deslocadas do seu habitat. E isto vai, naturalmente, constituir grandes dificuldades ou dificuldades acrescidas aos agentes recenseadores, mas, para mim, do meu ponto de vista também, opinião pessoal, o pior cenário seria adiar as eleições de 15 de outubro. Isso para mim seria o pior cenário. Também tem uma repercussão do ponto de vista por causa da revisão da Constituição. Sim. Exato. Então, eu acho que as eleições, com todas essas dificuldades já conhecidas, agora o importante é que a CNE, ao iniciar com o recenseamento, esteja consciente destas dificuldades e esteja também altamente preparada para superá-las. E deve-se garantir o recenseamento. O ideal seria de toda a população com capacidade eleitoral ativa, mas caso não seja possível, os índices andem nos 90 e qualquer coisa, 98, 99, de modo a permitir que os cidadãos, mesmo nas condições em que se encontram, possam depois, quando chegar o 15 de outubro, exercer o seu direito de voto. Gordon Breve, sua leitura? É um desafio que se coloca para a CNE e para o STAI. Efetivamente, sugerir a alteração das eleições, da data das eleições para o próximo ano teria graves implicações constitucionais e não seria saudável para o país, porque isso teria efeitos em cascata, que depois seria muito difícil conseguir conciliar isto. Agora, é bem verdade que os órgãos da administração eleitoral terão desafios muito grandes, principalmente na zona centro, mas não acredito que seja impossível. Eu não acho que seja impossível fazer esse recenseamento, porque a parte afetada é a zona centro, é verdade. Se conseguirmos, com algum sucesso, e ganharmos tempo nas zonas que não foram afetadas, é possível que depois se transporte toda a capacidade humana, técnica, que existiu nas zonas não afetadas para reforçar
as zonas afetadas. Portanto, pode ser por esta via encurtar, ou melhor, apoiar o exercício na zona centro com mais recursos do que poderia se fazer neste momento com o equipamento que vai estar lá, equipamento e homens que vão estar lá alocados para fazer o recenseamento na zona centro. Portanto, eu acho que com alguma criatividade, com algum esforço, é possível cumprirmos com o calendário para termos as eleições no dia 15 de outubro, fazendo o recenseamento normalmente nas regiões que não estão afetadas e nas zonas afetadas. Vamos fazer nas condições que forem possíveis e, imediatamente assim que for possível, então, reforçar a região centro com meios e homens para poderem fazer o recenseamento naquela zona. Muito bem, vamos terminar por aqui com vários temas, de facto, que analisamos esta noite. Estamos aqui, então, com a promessa de nos voltarmos a encontrar no próximo domingo, aqui neste mesmo espaço. Boa noite, uma boa semana de trabalho a todos e até domingo.